A gente vai agora para casa da irmã de Renata, tia do Tiago. A Nicole tá ao vivo lá de Valparaíso. A Nicole estava aqui com a gente ainda, foi pro Valparaíso para contar um pouquinho mais dessa história. Ela vai conversar com a irmã de Renata. Se eu não me engano, Núbia, não é isso? É com você, Nick. Oi, Fred, é isso mesmo. Já cheguei aqui, tô em Valparaíso. Só que o seguinte, Fred, a Núbia, ela não mora aqui em Valparaíso, ela mora na Ponte Alta Norte. E aqui mora um primo da Núbia. E a família tá reunida aqui, esperando por notícias, inclusive acompanhando o nosso balanço geral, né? Quando eu cheguei, estava aqui umas 10 pessoas da família, de frente à TV, acompanhando o nosso balanço. E eu vim conversar com a Núbia. Claro, tá todo mundo muito abalado. Se a gente fica mexido com essa história, uma história chocante, principalmente que envolvem 8 pessoas da mesma família, envolvem crianças e um crime muito sinistro e muito triste ao mesmo tempo. Imagina só essa família. Por isso que eu agradeço, viu, Núbia, por ter recebido a nossa equipe, por bater esse papo aqui, para a gente tentar entender melhor como é que era essa relação familiar, ou se vocês que são da família conseguem entender qual teria sido o motivo para alguém cometer tamanha atrocidade, né? Tamanha maldade com pessoas da mesma família. Muito boa tarde para você, viu, minha querida? Boa tarde. Não conseguimos entender, não conseguimos, assim, achar o porquê de tamanha atrocidade, de crimes tão bárbaros, envolvendo 3 crianças, né, pequenas, e a Elisamar. E agora também apareceu mais 2 corpos, né, no carro da minha sobrinha, da Gabriela, que está no nome do pai dela, do Marcos. Esses 2 corpos também estão nos afligindo demais, porque temos que ir ao IML de Lusiânia ou Unaí, estão para nos dar a resposta aonde devemos ir para coletar o material, para saber, né, se é da Gabriela, se é da Renata, ou tirar a hipótese que não é delas. E tudo isso nos aflige muito. Núbia, qual foi a última vez que você falou ou esteve com a sua irmã? Que eu estive com a minha irmã foi no dia 11 de novembro, no aniversário dela. Agora... Ela fez 50 e... Ela fez 52 anos. Agora, que eu ouvi a voz dela foi através de um áudio que ela mandou no dia 13 de janeiro, na sexta-feira passada, às 21h29, eu acredito, falando sobre política, sobre a posse, brincando e falando que estava chegando de viagem e que no outro dia, né, chegaria de viagem, no caso no dia de 14, que seria no sábado, e que ia brincar, aquela coisa toda, no grupo. Aí depois desse momento, ela não mandou mais áudio, mas continuamos todos tranquilos, porque até então ninguém tinha noção de nada. Eles viajavam sempre, né? Tanto que você nem perguntou para onde a família estava viajando, porque eles costumavam, você falou que eles frequentavam vaquejadas em todo o entorno aqui no estado de Goiás. Sim, eles gostavam muito de vaquejada, o Marcos, e a minha irmã e a minha sobrinha também acompanhavam ele nessas vaquejadas. Era algo que ele, a vida inteira, ele gostou desse negócio de cavalo. Então, virava e mexia. Eles estavam em Lusiânia, por aqui, sempre nessas vaquejadas. Então, quando falou uma viagem, eu pensei que fosse numa vaquejada próxima aqui. Então, eu nem questionei, que ela falou que estou chegando de viagem. Eu achei que ela estava chegando de uma vaquejada. Você falou que ela mudou o comportamento nos últimos dias aí, né? Sim, assim, ela não apareceu brincando muito no grupo. Mas como é um grupo de primos, e final de ano e começo de férias, estava um grupo meio parado. Depois, todo mundo falando, e ela parada. Quando foi no dia 13, às 21h29, ela mandou um áudio, como eu já te falei, falando que estava chegando, isso e aquilo. Mas até então, como ninguém sabia do ocorrido com Elisamar, com as crianças, nem nada, ninguém ligou o fato dela estar longe.
Vamos lá, a gente mostrou agora há pouco, vocês estavam acompanhando aqui, você viu a foto do Gideon, que foi o homem que foi preso, tá lá na 6ª Delegacia de Polícia, estava com as mãos queimadas. A informação que a gente tem é de que ele seria um funcionário do Marco Antônio, né? Ou, no caso, o seu cunhado. Você conhecia esse homem? Não. Porque eu frequentava a casa da minha irmã muito pouco, até mesmo morarmos um pouco distante uma da outra. Eu tenho uma menina autista e eu não tenho muito tempo de estar lá. Eu fui na chácara onde ela morava, ou mora, né? Uma vez, acho que em fevereiro do ano passado, no almoço. E nessa chácara estava o Marcos, estava a Gabriela, o Thiago. A Lisa não estava na chácara. E foi esse primo meu aqui, a esposa, algumas pessoas da família. Comemos um peixe lá, que era, acho que na quarta de cinza. Única vez que eu fui na chácara. E não vi funcionário nenhum lá. O Marcos trabalhava com o quê? Ele tinha empresa? Ele mexia com... tanto com o negócio de cavalo, vaca. Ele teve uma época que ele estava mexendo com agropecuária no Itapuã. Ele estava com agropecuária. Depois disso, e também ele mexia às vezes com conserto de carro. Mas falar para você exatamente com que ele estava trabalhando agora, eu não sei. Sobre brigas, ameaças, alguma desavença que alguém da família pudesse ter, você nunca ouviu falar? Não, a Renata era uma pessoa muito tranquila. O Marcos, de pouca conversa, tratava a gente tranquilo, mas de pouca conversa. E Thiago? Não, o Thiago tranquilo, muito bom pai, muito cuidadoso com os meninos. Inclusive, a Elisamar trabalhava no salão, às vezes que ela levava as crianças. O Thiago, muitas vezes, ele que ficava com os meninos, tomava de conta. Era um pai amoroso, presente. Muito amoroso, muito presente. Já presenciou alguma briga entre o casal? Eu presenciar não, mas assim, às vezes nós sabíamos que eles discutiam, até mesmo por questão assim, de casal mesmo, mas eles eram um casal, até que eu saiba, porque eu sou uma tia, eu era mais próximo da minha irmã, da Renata, de conversar com ela, de vez em quando, uma coisa ou outra. Mas com o Thiago e a Lisa, ele me tratava como tia, só de dar benção, tudo. E isso, e a Lisa também, tranquilo, só encontrava em época de festas. Aniversário de alguma criança, final de ano, essas coisas. E foi você quem registrou a ocorrência. Quando você percebeu que ela tinha desaparecido? Como é que foi? Foi você que foi até a delegacia para registrar sobre o desaparecimento da Renata e do Marco? Foi eu. No domingo, quando começou toda aquela repercussão, no sábado começou a repercussão. E eu comecei a me incomodar desde o sábado. Que eu falei, todo mundo postando, né, no Instagram, no Face, e todo mundo ligando, status. E Renata, nada, né? Nada. E aquilo foi me incomodando, porque a Renata sempre foi muito carinhosa com os netos. Ela chamava até eles de parentes, os parentes dela, meus parentes. E aquilo me incomodou. Eu falei, gente, cadê a minha irmã? Cadê a minha irmã? E aquilo foi me agoniando. Quando foi no domingo, né? Que o Correio Brasileiro... Correio não, nós soubemos através do Face. Uma pessoa publicou. Aí a minha prima falou, olha aqui, Núbia, encontraram o carro. Aí foi aquele choro, todo mundo. Nick! E aí aquilo me afligiu mais ainda. Eu falei, gente, cadê a Renata? Porque a minha irmã vai ficar louca com isso que aconteceu com os netos dela. Oi, Fred, tô te ouvindo, pode falar. Nick, eu tô ouvindo toda a entrevista aqui. E eu não sei se você teve tempo de dar uma volta no nosso grupo ou tá vendo o retorno da televisão. Eu queria saber se a Núbia chegou a conhecer Gideon, esse cara que foi preso agora lá na 6ª Delegacia de Polícia, que inclusive nós estamos mostrando a entrada dele na delegacia, o rosto dele na televisão aqui. Vocês chegaram a ver aí Gideon? Será que ela conhece Gideon? Fred, ela até falou pra gente que viu sim a imagem, mas que frequentava muito pouco a casa deles e nunca tinha visto esse homem, né, que foi preso, o Gideon. Não. Eu fui na casa uma vez e fui na casa também ontem, para participar da perícia que teve. E nem na casa eu não podia entrar, porque os policiais não permitiram, né? E o Gideon, você viu a imagem dele na Record, quando ele foi preso? Vi. Não reconhece? Não.
sei dizer que ele não é o Marcos, porque eles estavam falando que era o Marcos. Aquele homem não é o Marcos. É certeza, aquele homem não é o Marcos. É isso, Fred. A família não conhece, né? Ela convivia mais com a Renata, conversava mais com a Renata, que é a irmã dela, e não tinha muito, né, informação sobre o trabalho do Marcos ou o restante da família aí, o Tiago também, e nem da Gabriela, né? A Gabriela ela era estudante. A Gabriela era professora, mas ela trabalhou como monitora e esse ano ela não estava trabalhando ainda, né? Jovem, 25 anos, né? Dívida. Como é que tem sido para a família desde que o carro... Você quer falar, Fred? Quer fazer alguma pergunta para a Núbia? Sim, porque eu tô tentando achar, sabe, algum pedacinho que possa encaixar nessa atrocidade. A família tinha alguma dívida, ela sabe se a irmã dela, junto com o Marco, tinha alguma dívida, sabe, de dinheiro mesmo, se devia a alguém? O Fred está perguntando se você sabia se a família tinha alguma dívida, né? Se tinha algum problema com... Teve dinheiro, que envolvesse negócios, algo que pudesse ajudar, assim, a polícia a chegar, né? Montar esse quebra-cabeça, decifrar esse mistério. Olha, como eu já falei, meu contato com eles eram de tia mesmo. A minha irmã... Sobre dívidas, a Renata nunca tinha te falado nada. Ela trabalhava na empresa Interativa, uma empresa de serviços gerais, numa escola lá em Paranoá ou Itapuã, não sei bem qual escola que ela está. E minha irmã sempre foi uma pessoa muito organizada. Apesar de ganhar pouco, mas uma pessoa muito próspera, organizada. E eles viviam numa chácara, uma vida simples. Então, assim, falar de que deviam, isso eu não posso afirmar. Nick, chegou aqui pra mim o seguinte. Oi, Fred. Fala, Fred. Disseram em um grupo de amigos do qual a Renata e a Núbia já fizeram parte que o Gideon era vizinho de Marcos quando este morava no Gama, lá na 10 do setor sul. Pergunta se ele já morou no setor sul do Gama. Núbia, é o seguinte, o Fred está com uma informação lá de que o Gideon, que é esse que foi preso, já foi vizinho da família na quadra 10 do Gama. Eles moravam no Gama, você chegou a conhecer essa pessoa? Ele falou que tinha uma informação que vem de um grupo de amigos onde o Gideon também estaria. Está tendo uma confusão. Tem um Gildeon, amigo nosso, que é compadre da Renata, amigo de infância, que ele estava aqui. Ele é padrinho do Tiago. E não é esse que foi preso? Não tem nada a ver com isso. O Gildeon é um professor de química, uma pessoa idônea, que não tem nada a ver. Que é nosso amigo de infância, da quadra 10 do setor sul do Gama. Ah, então é isso pronto. Então, Fred. Ela realmente viu as imagens, viu a foto aqui, mostrei, né? Viu na nossa tela aí também a prisão, então não é o mesmo, tá? São pessoas diferentes. Esse realmente era amigo da família, mas o que foi preso ela não conhece, nunca viu em nenhum local. Inclusive o Gildeon estava aqui. Aí, quando falou o nome Gildeon, ele falou, ainda tem o meu nome. Ele é padrinho, eles são compadres do Marcos e da Renata, e ele é o padrinho do Tiago. E somos amigos de infância. Ô Fred, eu fico imaginando aqui, né, pra família, se pra gente fica difícil juntar as peças, né, desde que as pessoas da família foram desaparecidas, cada dia uma novidade, cada dia uma história, a história vai ficando, parece que mais confusa, né, e difícil de entender. Eu imagino pra vocês, como é que tem sido esses dias, Núbia, desde o desaparecimento, desde o domingo, quando você viu mesmo que a sua irmã estava desaparecida e foi à delegacia, até hoje, né? Olha, é como se fosse um filme de terror, porque eu fui até a delegacia, dei queixa do desaparecimento do Tiago, da Gabriela, da Renata, Tiago, Gabriela, Renata e do Marcos. E a partir do momento que eu dei parte, com a esperança de que eles aparecessem, né? Aí logo em seguida, ontem, me aparece um carro com 2 corpos. O carro de quem? Que a Gabriela usava, que é o carro da Gabriela, mas que está no nome do Marcos. Então, assim, é como se fosse uma história de terror, que cada hora ela está ficando mais difícil. Nós estamos lá
com 3 crianças da nossa família. Mas Elisamar, esperando os corpos ser reconhecidos. Vai eu e o Daniel, meu irmão, pro IML para ceder o material, para descobrir se é Renata ou Gabriela dentro desse carro, orando a Deus, pegando em tudo que não seja. E agora aparece esse rapaz com um braço queimado. Nós só estamos pegando a Deus que não seja ela, nós não... E que apareça quem fez isso. Porque é muito triste, é um crime muito bárbaro. É muito triste o que está acontecendo e saber ainda que as pessoas estão sendo mortas, queimadas.